Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo que você tenha um dia muito abençoado hoje. E no nosso programa de hoje, nós vamos comentar das condições climáticas, mais precisamente do fenômeno climático El Niño, que está chegando ao fim. Você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista em mercado agropecuário que fundou uma associação para proteger os direitos do produtor rural e já conta com um grande número de associados. Você vai conhecer também a ABDAgro, que é a Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. Vamos falar dos mercados do milho, da soja, tanto no Brasil quanto lá na Argentina. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista, pró-reitor da Faculdade Unimais. E vamos falar sobre balança comercial, contas públicas e tributação. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as condições climáticas, mais precisamente o fenômeno climático El Niño, que está chegando ao fim. O El Niño, que foi estabelecido em junho do ano passado, está se aproximando, vamos dizer assim, de mais um fim após causar enchentes históricas e fatais lá no Rio Grande do Sul e na região sul do Brasil, incluindo a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Durante o pico do fenômeno, também foi registrado uma severa seca na região amazônica, agora, recentemente. E com uma safra marcada pelas interferências do El Niño, os produtores brasileiros estão em alerta para as próximas condições climáticas. E quem está chegando é o Laninha, e está previsto para se estabelecer no segundo semestre, agora, já neste ano. E segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Americana, que é o NOAA, existe aí uma chance de 49% desse fenômeno chegar entre junho e agosto, e 69% entre julho e setembro, indicando um breve período de neutralidade climática. E de acordo com Desirê Brant, ela é meteorologista da NOTS, o Laninha tradicionalmente promove mais seca no sul do Brasil e chuvas melhor distribuídas na região centro-oeste. No entanto, o fenômeno também pode aumentar as chances de invernadas com períodos frios e chuvosos durante o verão, afetando a colheita. Ainda é uma perspectiva que precisará ser monitorada nos próximos meses para confirmação. Por enquanto, os modelos climáticos estão apontando algo dentro do normal, sem atrasos, e até indicando uma condição úmida para outubro, afirmou a Desirê Brant. A principal preocupação dos produtores é a possível redução de chuvas durante o desenvolvimento da soja, o que pode prejudicar o crescimento e produtividade das lavouras. A previsão da formação do Laninha no segundo semestre precisa de monitoramento constante para avaliar seu impacto na safra 24-25. Historicamente, o Laninha tende a trazer menos chuva para o sul e mais para o norte e nordeste do Brasil. A região sudeste e centro-oeste existe aí uma grande chance de períodos frios e chuvosos, o que pode atrasar o início do período úmido, mas também pode prolongá-lo. E agora vamos comentar do mercado do trigo. Sabendo que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de trigo do Brasil, de acordo com análise de mercado da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA, os preços do cereal de qualidade superior continuam a subir no Brasil. Lá no Rio Grande do Sul, a média fechou a semana em R$ 63,28 por saca, enquanto no Paraná, pela primeira vez, um longo período, o valor atingiu R$ 70 por saca. E esse aumento nos preços ele é atribuído à revisão das estimativas de produção nacional
para a safra 24-25. Analistas privados agora projetam uma produção de 8.500.000 toneladas, bem abaixo das expectativas otimistas que previam até 10 milhões de toneladas. E conforme dados da Stonex, a situação ela é agravada pelas condições adversas lá no Rio Grande do Sul, incluindo problemas de plantio e logística que foram causados pelas enchentes. Além disso, as dificuldades financeiras dos produtores, exacerbadas pelas perdas climáticas recentes e a queda acentuada nos preços dos grãos nos últimos 18 meses, também contribuíram para esse cenário. A estimativa de importação para o novo ano comercial brasileiro subiu para 6,2 milhões de toneladas de trigo, refletindo a necessidade de suprir a produção interna, que é insuficiente. O mercado de trigo no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, está praticamente estagnado. Os produtores no Paraná, que não foram afetados pelas enchentes, estão retendo seus produtos, aguardando melhores condições de negociação, devido à possibilidade de importações mais elevadas. Embora a principal região produtora do Rio Grande do Sul não tenha sido diretamente atingida pelas enchentes severas, a infraestrutura de transporte, moagem e armazenagem sofreu danos significativos. Muitas comunidades ao redor das fábricas, incluindo funcionários das empresas, foram desabrigadas pelas enchentes, o que dificulta ainda mais a logística e a produção. Essa semana eu conversei com um especialista em mercado agropecuário que fundou uma associação para proteger os direitos do produtor rural. E já conta com um grande grupo de associados. Você vai conhecer agora a ABDAgro, Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. Confira. Eu vou conversar agora com o Rafael Barra. O Rafael é o presidente da ABDAgro. É uma associação que tem aqui no Brasil muito importante, voltada para você que é produtor, para você que é do agronegócio. E também é o fundador da BR Fazendas. E nós vamos falar de um tema importante que talvez você até desconheça, que é a ABDAgro e o objetivo desse evento aqui. Rafael, qual o objetivo de você ter fundado a BR Fazendas? Aonde você quer chegar com isso? A BR Fazendas é uma imobiliária de compra, venda e arrendamento de fazendas em todo o país. Hoje nós já atendemos com associados em 8 estados e estamos expandindo. A ABDAgro é a nossa associação, Associação Brasileira de Defesa ao Agronegócio. Nós fizemos isso em decorrência daquela taxa do agro que o governador do estado de Goiás impôs, né, a todos os produtores do estado, e nós achamos isso muito ruim e brigamos muito forte na época, inclusive na Assembleia, fomos até retidos no dia, tivemos um grande problema. Com isso manifestamos e em 2 dias conseguimos 800 produtores assinando ali uma ação coletiva para impetrarmos ali junto ao judiciário. Porém, sem a representatividade, nós fomos impedidos. Recorremos ali então a grandes entidades do setor que também nos barraram, justamente pelo ego. Todo mundo queria ser ali o pai da ação. E isso para a gente não importava, a gente queria resolver o problema. Mesmo a gente ali fazendo essa sessão da ação para eles, eles não quiseram prosseguir com o feito. Bom, então juntamente com nossos conselheiros, hoje a família Junqueira, que são produtores aí renomados e tradicionais do estado, e o JDAgro, nosso escudo do direito, fundamos ali então a ABDAgro. Para quê? Para defender de fato todos os interesses do produtor a nível Brasil. Hoje nós temos representatividade e nós temos ali a eficácia na ponta de todas as ações coletivas aí do país. Bom, se um produtor ou vários produtores estiverem com um determinado problema, a ABDAgro tem condição de atender? Sem dúvida nenhuma, esse é justamente o intuito. Porque o que a gente observa, de maneira geral, principalmente voltado para o pequeno e médio produtor,
esse pessoal é totalmente desassistido de tudo que a gente pode imaginar. E principalmente juridicamente falando. Sim. Nós podemos até dizer que são pessoas, assim, com todo respeito, são enfraquecidas, vamos dizer, pelo Poder Judiciário. E aí é que entra a BD Agro. Sem dúvida nenhuma. Nosso intuito é atender a todos os produtores a nível Brasil. Então, faço, inclusive, um convite a cada um de vocês para que se inscreva, né, na nossa associação. E é de imensa importância. Quanto mais representatividade nós tivermos, mais forte nós podemos atuar no Judiciário. E nesse evento que está acontecendo hoje aqui em Goiânia, no K Hotel, um mega evento voltado para o produtor rural, isso vai ser exposto a todos os participantes. Positivo, já vamos abrir agora o evento falando justamente sobre isso e pedindo também todas essas inscrições. A união faz a força, né? Você bem sabe disso. Então, quanto mais inscritos nós tivermos na associação, mais forte é a nossa representatividade. Apesar de ser, vamos dizer assim, uma entidade muito nova em nível Brasil, sim, hoje vocês congregam quantos produtores, quantas pessoas fazem parte da associação? As inscrições foram abertas agora esse mês, Tony, e a gente já está ultrapassando a barreira de 1.000 associados. Então já é uma representatividade muito grande, principalmente para uma associação nova, como você bem colocou. O início das operações está previsto agora para o final do ano, que é aquela decorrência do período de 12 meses que a lei impõe para uma nova associação pleitear alguma ação. Mas vocês já estão atuantes? Sim, a gente já tem ali vários casos em estudo e feito de ação, porém a gente precisa esperar ali até o final do ano para de fato propor isso no Judiciário. Rafael, o que precisa para quem estiver nos acompanhando nesse momento? O que precisa para participar dessa associação? A gente tem um site, né, abdagro.com.br, é só clicar lá, fazer a sua inscrição, vai chegar um link depois pelo WhatsApp confirmando isso e você vai fazer a sua inscrição. Obviamente tem que ser produtor com inscrição válida. Tem algum custo para o produtor? Sem custo nenhum. Bom, então www.abdagro.com.br, faça a sua inscrição e depois então você vai receber pelo seu WhatsApp um link e através desse link você vai fazer parte, já vai começar a fazer parte da Associação Brasileira do Agronegócio. É isso mesmo? Exatamente. Sucesso. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar dos mercados do milho e soja, tanto no Brasil quanto lá na Argentina. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista, pró-reitor da Unimais. E vamos falar sobre balança comercial, contas públicas e tributação. Nós voltamos já, é um minuto só. E aí, tudo bem? Vamos que vamos! Se liga no Jornal do Meio-Dia. É informação com credibilidade. Tudo o que acontece, estamos mostrando aqui a partir do 12h15. É prestação de serviço. É a gente te ajudando com dúvidas sobre o INSS e a sua bronca sempre na tela. Mais do que isso, a gente vai atrás da providência. É o que mais nos interessa. Então participe conosco, 985 19 7000. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa,
o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Super Maio Saga Hyundai. Creta a partir de 125.990. Com bônus de até 25 mil. Novo HB20 Comfort a partir de 77.490. Ou parcelas a partir de 799. Pra que pagar caro se você pode ir para a Saga? Saga Hyundai, Avenida T9 e Cidade Jardim. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantos carrinhos por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Matérias exclusivas. Por que ainda não foram condenados? Sempre acompanhando tudo de perto. Esse era o lar de uma família totalmente destruída. Hoje, 5:30 da tarde. Tá na hora. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar dos mercados tanto do milho quanto da soja, aqui no Brasil e lá na Argentina. Produtores continuam atentos aos possíveis impactos climatológicos na produção de milho. As enchentes, elas afetam lavouras no Rio Grande do Sul, enquanto as condições climáticas quente e seca preocupam agricultores no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E, segundo o levantamento do CPEA, as ofertas de novos lotes no mercado spot, ela é limitada, sustentando os preços do cereal em um cenário de demanda enfraquecida. Com muitos compradores aguardando a entrada de maiores volumes, a colheita da segunda safra de milho já começou no Paraná, Mato Grosso, Goiás e em algumas áreas de Minas Gerais e também São Paulo. Apesar das preocupações climáticas e da possibilidade de ajustes na oferta nacional, as estimativas continuam apontando para uma safra volumosa aqui no Brasil. No país vizinho ao Brasil, que é a Argentina, a greve lá na Argentina, maior exportadora mundial de farelo de óleo e soja, tem direcionado importadores para o Brasil e o segundo maior fornecedor global desses produtos. De acordo com pesquisadores do CPEA, consumidores domésticos estão competindo com compradores internacionais, o que eleva os preços de exportação e também os preços internos. Para a safra 23-24, a Conab estima uma queda na produção brasileira de soja projetada em 147 milhões de toneladas. A Conab alerta para possíveis novos reajustes negativos devido ao alagamento no Rio Grande do Sul. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio Antônio Ribeiro é economista e ele é pró-reitor da Unimais, da Faculdade Unimais. E nós vamos falar sobre balança comercial, contas públicas e tributação. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado, muito bom dia pela sua presença aqui no nosso programa e é um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos espectadores. Tudo bem, graças a Deus, Toninho. Márcio, o que a gente observa no Brasil é que a nossa economia não vai bem. A nossa economia está numa situação delicada, complicada, as contas públicas cada vez mais altas
e a tributação aumentando no país. Quer dizer, é um tripé que acaba prejudicando a nossa economia e fazendo com que o Brasil não cresça. É mais ou menos isso que está acontecendo? Sim, Tony, alguns indicadores, né, sempre preocupam. Um dos fatores que a gente sempre tem colocado, né, no caso brasileiro, um deles, né, é a questão de superávit de balança comercial. O país precisa buscar isso aí quase que a todo custo, né? A gente sabe que a infraestrutura, infelizmente, ela é deficitária, atrapalha um pouco, mas a gente tem visto nos últimos, né, trimestres, nos últimos meses, principalmente a partir aí de meados de 2023, né, a partir do terceiro, quarto trimestre de 2023, que o saldo da balança comercial tem reduzido, né? Ou seja, a gente tem caído um pouco as exportações, né, elevado um pouco, né, a importação, e isso faz com que essa conta, né, fique um pouco complicada. E isso afeta, né, uma outra conta importante da economia, né, que é o saldo ali das transações financeiras. 2023 fechou com um déficit de quase 30,8 bilhões de dólares, e esse ano só no primeiro trimestre, né, já está aí em 14,3 bilhões, ou seja, sinalizando que 2024 pode ter um déficit ainda maior. Normalmente, né, essas transações correntes são negativas no Brasil. Já há anos, né, que o governo às vezes tenta tornar isso positivo e não consegue. Mas a gente tem percebido que nos últimos meses essa situação tem agravado, inclusive, né, afetando também as nossas reservas internacionais, que ali desde a pandemia, mês após mês, vem em queda, né, e cada vez mais as reservas representando um percentual menor do PIB, o que coloca, né, a estabilidade econômica e financeira em risco. Ô Márcio, a gente percebe basicamente, claramente, assim que parece que não está tendo um interesse governamental coletivo em prol do país, né, Márcio? Parece que as coisas estão sendo feitas assim, aos trancos e barrancos, deu certo, deu, não deu, vamos continuar, e o processo está indo, muito dinheiro saindo do país para outros países, como Cuba, por exemplo, e outros países aí. Parece que está um negócio assim, vai quem quer, futebol clube, né? Sim, Tony, é preciso fazer uns ajustes, né, até falando do ponto de vista interno, né, os gastos do governo têm sido muito elevados. O acumulado de 12 meses normalmente tem ficado acima dos 250 bilhões de dólares, né, fechou aí em abril com 251,9 bilhões negativo, né, ou seja, o governo gastou mais do que arrecada. E o que ele tem feito? Tentado reduzir um pouco esse déficit, não através do corte de despesa, mas da elevação de tributos, o que acaba trazendo um peso muito negativo para o crescimento da economia, porque a cada real, né, que a sociedade coloca na mão do governo como tributo, é R$1 a menos para investir em produção, consumo das famílias. E a gente sabe que, proporcionalmente, o que o governo devolve em benefícios, né, desse cada R$1 que se paga, tem sido cada vez menor. Pois é, e a gente observa também que o custo do Brasil está muito alto, né? Manter essas despesas, quer dizer, no frigir dos ovos, nós estamos gastando mais e arrecadando menos. Essa é a premissa, acho que mais correta que tem, né, Márcio? Sim, Toninho, essa questão tributária, por exemplo, se a gente for olhar um período de quase 10 anos, né, até 2022, 2023, a arrecadação média, né, dos 4 primeiros meses do ano, né, janeiro a abril, se a gente for olhar na série histórica, ficava aí entre 600 e 700 bilhões de reais. Em 2023, nesse mesmo período, ela subiu para 823 bilhões, e já agora em 2024, de janeiro a abril, 892 bilhões, ou seja, o governo, mesmo ele aumentando de forma exponencial aí nos últimos meses, né,
e no último ano a arrecadação, ainda assim ele tem fechado em déficit, gastando muito mais do que o que arrecada. E isso aí no médio e longo prazo, né, aliado a um déficit gigantesco que já tem na Previdência, a conta não fecha e vai cair aí, né, na conta, no colo do brasileiro para resolver isso. Pois é, mas caindo no colo do brasileiro, nós corremos o risco até do pessoal que é aposentado a ficar provavelmente sem receber, porque a velocidade com que está o déficit aumentando é muito maior do que a velocidade da arrecadação. E não adianta você estar aumentando imposto como agora vem o DPVAT, né? Que parece que foi aprovado aí esse aumento do DPVAT e não vai ser pequeno. Sim, e o governo tem já trabalhado a desoneração de alguns setores, né, ali no pós-pandemia, inclusive de combustíveis. Um dos fatores, né, que fez elevar bastante a receita do governo no último ano e agora em 2024 foi justamente a volta da tributação sobre os combustíveis, que acaba tendo um peso aí na inflação, né, na produção como um todo. É preciso observar bem, porque mexer na economia de um país, às vezes 1, 2, 3%, pode parecer muito pouco para quem não tem uma ideia de economia. Mas quando você joga isso para o tamanho do nosso país, o rombo é muito grande. É um tiro de uma cartucheira 12 no peito de uma pessoa, para você ter uma noção. O estrago é violento, né, Márcio? Sim, Toninho, pequenos movimentos ali de menos de 1%, 0,5%, né, como é taxa de juros, às vezes eleva ou baixa, né, a população às vezes acha que não, mais 0,5% ou 0,25% é pouco. Mas quando você olha, né, na casa dos bilhões, que é o que o governo tem de déficit, e também do que a população tem que honrar, 0,5%, 0,1% é muito dinheiro. Pois é. Márcio, na sua visão, você que tem uma experiência muito grande na área de economia, aonde nós vamos parar? A continuar do jeito que está indo. Toninho, se não houver uma reversão aí, eu nem vou colocar ao longo desse ano, que é um ano político, né? Normalmente aí a partir de julho, né, deputados, todo mundo vai estar envolvido com o processo eleitoral nos municípios, mas pelo menos aí para depois da eleição, se não o Congresso não se reunir, né, e o Executivo também, e tomar medidas realmente enérgicas, eu digo às vezes politicamente ruins, né, mas que são necessárias. É o remédio ruim que a gente fala que tem que ser tomado, né, que é o que pode realmente curar aí, em definitivo, os problemas da economia brasileira. E mais uma vez quem vai pagar a conta é você que está nos acompanhando e nós aqui dentro do estúdio. Pode ter certeza absoluta disso. Nós já estamos alertando, vem falando há muito tempo, o setor agropecuário vem passando um perrengue que não está brincadeira e é um setor que segura a economia. Esse setor não pode ter nenhum problema, porque senão o país vai acabar quebrando. E vai acabar quebrando literalmente, do pequeno ao grande. Pode ter certeza disso. E, infelizmente, não tem nada a favor, principalmente do agro. Márcio, eu agradeço demais a sua participação no nosso programa, sempre enriquecendo demais com essas conversas. E a população tem que abrir o olho, porque a coisa está indo ladeira abaixo. Muito obrigado, Márcio, e até a próxima. Toninho, agradeço, até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você não comete erros, você é incapaz de tomar decisões. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.